E aí galera, eu sou o Papo e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje estamos novamente com o Respondendo Inscritos. Então vamos ver todas as perguntas que vocês deixaram no último post que eu fiz pedindo para que vocês deixassem suas perguntas. E elas serão devidamente respondidas hoje. Mas antes de irmos para o vídeo, eu queria estabelecer aqui a meta para que tenha o próximo Respondendo Inscritos. E dessa vez a meta será de 15 comentários de pessoas diferentes e 30 likes. Porque eu percebi que da última vez, comentários é algo bem mais difícil de alguém deixar no vídeo. Mas na questão dos likes, vocês parecem estar bem engajados. Então vamos aí bater essa meta que eu sei que a gente consegue. E também, claro, não se esqueçam aí de deixar o seu like para batermos a meta, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada novo. E se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me chama no Discord ou no Instagram. Mas vamos parar de enrolação aqui no começo e agora vamos para as perguntas. Então vamos iniciar aqui o vídeo com as perguntas do Juan Vilhena. Mas primeiro ele começa dizendo: eu estou atrasado, espero que você me responda mesmo assim. E vou responder sim, Juan Vilhena, fique tranquilo. Na verdade o YouTube foi até bonzinho com você, porque as suas perguntas são as primeiras lá quando eu abro o post. Então bora lá para suas perguntas. E a primeira pergunta dele é: pretende fazer outros tipos de conteúdo além de falar em cultura geek no geral, como gameplays, dar sua opinião sobre outras obras como jogos e filmes? E eu não pretendo não, cara. O YouTube, ele não gosta muito quando você começa a fazer vídeos que não tem a ver com o que você já faz. Na verdade, não só o YouTube não gosta, como isso prejudica o canal, porque separa muito o público. Então quem gosta dos outros tipos de conteúdo, como você falou aí, gameplays, provavelmente não vai assistir os vídeos mais relacionados a cross battle, coisas geeks. Então é uma coisa que não vai dar certo. Mas agora, sobre eu dar opinião sobre filmes e tudo mais, eu não vou fazer exatamente isso. Mas no meu antigo canal tinha um quadro chamado Reflexão, onde eu refletia sobre acontecimentos, conceitos de personagens e qualquer outra coisa que tivesse em algumas obras. Mas esse quadro é um pouco difícil de fazer porque ele depende muito de sugestão, já que não é toda hora que eu consigo pensar sobre algum conceito de alguma obra que fosse interessante para fazer esse tipo de vídeo. Então futuramente eu posso trazer isso, mas outros tipos de conteúdo, aí não. Próxima pergunta dele é: qual foi a sua primeira inspiração para fazer vídeos? E eu sempre gostei de ver vídeos no YouTube, então a minha inspiração eram os canais clássicos que todo mundo assistia na infância, como Ei Nerd, Guilherme Osber, RKS Edu e por aí vai. Mas digamos que quando eu realmente comecei a sentir vontade mesmo de fazer vídeos, foi por volta ali de 2018 a 2019. E eu queria criar um canal de creepypastas, já que eu acompanhava canais como o Skyrox, Ambuplay, Sigma Terror, Assombrado. Então eu achava muito interessante esse conteúdo de terror. Porém, quando eu realmente fui criar um canal, que foi ali por volta da metade de 2020, eu já comecei a fazer outras coisas, que no caso eu comecei fazendo gameplay. E depois, como o Ei Nerd havia voltado com as batalhas mortais, eu decidi também fazer esses vídeos de batalha. E aí, hoje em dia eu faço conteúdo sobre coisas geek, digamos assim, não só batalhas no geral. Então, meio que foi isso a minha jornada de inspiração. Próxima pergunta dele é: qual é a mídia versus ou obra ficcional que você tem mais conhecimento? E eu acredito que as obras que eu tenha mais conhecimento sejam Harry Potter, Dragon Ball e Naruto. Naruto eu não tenho tanto conhecimento sobre questões mais técnicas. Aí eu teria que realmente ver no anime como exatamente funciona aquilo. Mas geralmente coisas relacionadas a feitos, poderes e questões assim, eu manjo bastante. Agora Dragon Ball e Harry Potter eu sei muito a fundo sobre essas obras. Sei basicamente tudo que há sobre elas. Então essas são as obras que eu mais tenho conhecimento. E a última pergunta dele é: mesmo você não fazendo mais batalhas mortais, você pretende trazer outros conteúdos relacionados, como top 10 e coisas semelhantes à jornada de batalha? E sim, não só eu pretendo, como eu já trago isso, né? Na verdade eu trago top 5, porque top 10 vai ficar grande demais. Geralmente cada parte dos personagens que eu falo nesses vídeos de lista tem média ali de 3, às vezes até 5 minutos. Então se eu fizesse um top 10, o vídeo ia ter mais de 30 minutos. Mas sim, não se preocupe, apesar de eu não fazer mais batalhas de fato, eu vou sim ainda falar sobre embates entre personagens e em outros tipos de vídeo. E agora vamos com as perguntas do Cristiano Rodrigues. E a primeira coisa que ele começa dizendo é: parabéns pelo vídeo ter ido bem. Minhas perguntas são:
E valeu aí, Cristiano Rodrigues, tamo junto e vamos para suas perguntas. E a primeira pergunta dele é: em um vídeo de perguntas e respostas, você havia dito que o seu personagem favorito das HQs era o Superman e o personagem que você mais odiava era a She-Hulk da série. Então, qual é o personagem que você mais odeia da DC e o seu personagem favorito da Marvel? Bom, o meu personagem favorito da Marvel é o Thor. O Thor das HQs é um personagem bem interessante e completamente diferente dos filmes. Agora, na DC, não tem nenhum personagem que eu odeie, mas um personagem que eu não gosto, por causa de toda a questão que é por trás dele, é o Superman Prime 1 Million. Eu não tenho nada contra o personagem em si, a história dele e tudo mais, apesar de ser bem ruim, mas por causa do que as pessoas falam dele, superestimam tanto ele que chega a ser chato, sendo que não tem literalmente nada na história dele que justifique o tanto que superestima esse personagem. Mas odiar mesmo, na DC não tem ninguém que eu odeie. Próxima pergunta dele é: você está acompanhando os 4 Cavaleiros do Apocalipse? Se sim, você acha que tem algum cavaleiro que já superou algum dos pecados? Eu não estou acompanhando atualmente, mas até onde eu vi, eu acredito que tenha sim. Pecados mais fracos ali, como Golter ou Diane, provavelmente já foram superados pelos cavaleiros, já que eles são bem poderosos. Eu sei que eles conseguem lutar com personagens, como por exemplo uma fusão do Gallant com a Melascula utilizando o poder do caos. Também tem o Lancelot, que eu sei que ele é bem poderoso e tem citações ali, que ele tá até no nível do Meliodas das bases. Então, eu acredito que os cavaleiros tenham superado ali a média dos pecados, mas os mais poderosos definitivamente não. Próxima pergunta dele é: alguma vez você já foi procurar informações sobre um personagem para utilizar nos vídeos e as informações estavam erradas? E aí ele dá um exemplo que com ele isso aí já aconteceu. E depende do que você está falando, cara. Se você se refere à história ou alguma coisa de dentro da obra, eu acho que não. Não me lembro pelo menos disso ter acontecido alguma vez. Pelo menos para vídeo assim que eu tenho pesquisado, nunca aconteceu. Agora, se você se refere a poder, eu não sei dizer, porque poder é algo que eu não pesquiso, digamos assim, em Wix. É algo que eu tento ir mais atrás dos feitos mesmo, para tirar uma conclusão própria, né? Para ter a minha opinião própria e não ser influenciado por algo que eu acabe vendo por aí. Então, não sei dizer muito bem. Próxima pergunta dele é: qual foi o poder mais estranho que você já viu? E eu acho que é o poder da menina monstro de Invencível. Próxima pergunta e última dele é: você acha que os quadrinhos do Homem-Aranha e da Arlequina estão tão ruins quanto os fãs antigos dizem, ou é só choro? E eu não sei como tá atualmente mesmo, assim, os últimos que lançaram. Mas nos últimos anos que eu vi aí, tava bem ruim mesmo. O Homem-Aranha só ia ficando cada vez mais nerfado e se ferrando. Tem até aquela famosa história que a Mary Jane fica presa em outro universo com outro cara e o Homem-Aranha acaba virando corno. Agora, sobre a Arlequina, eu acho que também tá bem ruim, né? A personagem é muito superestimada pelos próprios roteiristas. E tem toda aquela questão também da cultura woke, dela ser empoderada e uma personagem muito chata e insuportável. Então, se ainda tá continuando isso nas HQs dos personagens, os fãs antigos estão perfeitamente certos. Vamos agora com as perguntas do Sem Shape na área. E primeiro ele começa dizendo: opa, Sem Shape chegou na live. Foi mal, força do hábito. Min vai começar a fazer as perguntas. E de boa aí, Sem Shape. Mas vamos para suas perguntas, cara. Vamos ver o que você deixou aí. E a primeira pergunta dele é: qual o real motivo para a Versus Battle não fazer scans com personagens bíblicos como Jesus, anjos e Deus? E essa questão tem duas problemáticas, Sem Shape. A primeira é o seguinte: se formos considerar que a Bíblia é real, como que vai funcionar a cosmologia, digamos assim? Por exemplo, Deus criou o universo, mas o universo seria o quê? Quantas dimensões possui o universo? Existem várias teorias que o universo possui 11 dimensões, já outras dizem que é infinitas. Talvez ele nem possua realmente tantas dimensões assim, e só possua, por exemplo, até a 4ª dimensão, que é o tempo. Agora, se desconsiderarmos isso e fomos para a questão de que seria uma obra ficcional, aí daria uma polêmica gigantesca, né? Porque, obviamente, qualquer pessoa que acredite em Deus não ia aceitar muito bem isso de considerar a Bíblia como uma obra de ficção. Então, eu acredito que a Versus Battle não faça scans disso para evitar dor de cabeça. Próxima pergunta dele é: você já assistiu o crossover de Ben 10 e Mutant Rex? E eu nunca vi. Eu nunca vi nada fora das séries originais de Ben 10. Os filmes, spin-offs, crossovers e coisas assim. Realmente eu só sei ali mesmo o núcleo das séries mesmo. E nem elas eu cheguei a ver tudo. Próxima pergunta dele é: o que você acha de Analog Horrors? Se gosta, de qual ou quais? E Analog Horrors é uma coisa que eu nunca me interessei tanto, sinceramente.
Eu já vi alguns ali que são até que legaisinhos, mas nunca fui atrás. E sobre quais eu já vi, eu não faço ideia. Porque as que eu vi eram umas coisas bem genéricas assim mesmo, não foi algo específico. Mas eu sei que tem Analog Horror aí do Sonic, do Batman até, mas não tenho tanto interesse. Próxima pergunta dele é: você acha que a espada do Samurai Jack poderia ferir o Freeza ou Darkseid? E eu não faço ideia, cara, até porque eu nunca vi Samurai Jack. Próxima pergunta dele é: quando é que vai ter a participação do Space Fiction nos seus vídeos? E cara, eu já chamei o Space Fiction, ó, Exposed isso aqui, hein? Eu já chamei o Space Fiction nos meus vídeos e ele até agora não gravou o vídeo que a gente combinou. Provavelmente não vai ter mais esse vídeo, porque era um vídeo de batalha e eu não faço mais vídeo de batalha, então terá que ser outra coisa. Mas se vocês querem vídeos collab com Space Fiction, comentem lá no canal dele. Quando vai ter collab com o Papo? Cobre o rapaz porque ele tá me enrolando. Mas sim, um dia aí eu realmente pretendo fazer algum collab com o Space, porque ele é meu amigo, então seria bem legal. Próxima pergunta dele é: quais personagens você acha mais interessante? Pode ser dos animes. E essa pergunta é muito abrangente. Interessante em que sentido? Os que eu mais gosto, os que têm a melhor história, o que exatamente você quer dizer com isso? Mas respondendo alguns personagens aqui que eu gosto, tem o Gohan, o Aizen, o Griffith de Berserk, o Johan de Monster. Esses são personagens que eu acho bem interessantes. Próxima pergunta dele é: qual foi o animal que mais te impressionou quando soube da existência dele e das suas capacidades? E sinceramente, nenhum. Eu não me lembro de nenhum animal que tenha me deixado muito surpreso. Próxima pergunta dele é: qual é a sua opinião sobre canais de opinião? Em 2021, eu era viciado em canais de opinião. Eu acho que já vi todos os canais de opinião que existiam naquela época. Mas sinceramente foi ficando bem chato ao longo dos tempos e genérico. Hoje em dia eu acompanho alguns canais de opinião, como o Ramsés o Pequeno, Serginho Faotti, mas não é um conteúdo que eu acho tão interessante, até porque parece mais do mesmo. E ninguém parece que quer sair muito da superfície ali e dar uma opinião mais complexa, então tá meio chato. Próxima pergunta dele é: você prefere doce ou salgado? Com certeza salgado. E a última pergunta dele é: vai ter live algum dia, mano? Rumo aos 100k. E caramba, 100k? Que é isso? Não cheguei nem aos 1000 ainda nesse canal. E vai ter live sim, cara. Eu já tô aí pretendendo fazer umas lives. E eu espero que no começo de julho, que é o mês que vem agora, eu já consiga iniciar as lives. E vamos agora com as perguntas do Adriano Félix. E a primeira pergunta dele é: diz aí, qual foi a coisa mais nojenta, agoniante que fez seu estômago embrulhar e se perguntar de tal forma como alguém seria capaz de fazer aquilo? E cara, com certeza o que mais se caracteriza dentro disso é a história por trás da música Pretty, da banda Korn. Sério, se você é sensível a temas pesados, nem pesquisa o que tem por trás da história dessa música, porque é algo realmente bem perturbador. Então eu acho que isso é a coisa mais bizarra que eu já vi. Próxima pergunta dele é se eu ainda pretendo fazer os what ifs, como do Freeza na Marvel. E infelizmente não, cara. Eu não pretendo continuar com os what ifs aqui nesse canal, mas vai ter algumas coisas aí futuramente que eu acho que vocês vão achar interessante. E a última pergunta dele é 2 perguntas em uma só, mas basicamente ele pergunta: a próxima jornada de batalha pode ser do Natsu, Meliodas e Asta? E ele disse que começou a assistir Black Clover, e aí ele pergunta se o filme de Black Clover é canônico. E primeiramente, eu não sei se o filme de Black Clover é canônico. E sobre a primeira pergunta, eu posso eventualmente fazer assim, não digo que é a próxima, mas um dia eu posso fazer. Eu só não entendi se você quer que eu faça desses 3 juntos ou se são 3 sugestões em uma só. E agora vamos com as perguntas da Ajimu FC. E primeiro ela começa dizendo: opa, fui a primeira a comentar. Parabéns pelo recorde das metas. Rumo agora à próxima meta do próximo vídeo. E sim, Ajimu, você foi a primeira a comentar de fato, mas infelizmente o YouTube não colocou o seu comentário como o primeiro. E valeu aí, agora realmente, né, vamos aí tentar bater a próxima meta. Mas agora vamos para suas perguntas. E a primeira pergunta dela é: você já teve alguma experiência sobrenatural, Papo? Esses dias você fez um post perguntando isso e eu também te contei uma história pessoal de vida. Então eu queria saber se você também já passou por isso. E sim, Ajimu, na verdade eu nem sei por que eu não te contei aquele dia sobre essa experiência sobrenatural que já aconteceu comigo, porque é bem parecido com o que aconteceu com você. Mas basicamente é o seguinte: quando eu era criança, eu brincava aqui na rua com vários amigos e do lado da minha casa tem uma floresta. E aí eu e esses amigos tínhamos a brilhante ideia de entrar nessa pequena floresta com uma câmera e sair tirando foto das coisas para ver se capturava alguma imagem de algo sobrenatural, algum fantasma. E aí um dia a gente tava nessa aí,
até que tem uma certa trilha nessa floresta que ela termina em uma casa, e do lado dessa casa tem uma árvore gigante. E aí a gente foi atravessando essa trilha, até que tava indo um grupo, um foi voltando, foi o outro, até que ficou eu e só mais um. Que, aliás, curiosidade é que esse só mais um que tava era o Arusso. Pode até perguntar pra ele que ele confirma essa história pra você. E aí a gente foi, até quando a gente chegou no final da trilha, onde tinha essa árvore, tinha simplesmente uma criatura em cima da árvore. Era um ser basicamente completamente feito de sombras. Ele era mais escuro do que o próprio escuro da floresta, aquele padrão. E aí essa coisa desceu da árvore, e era curioso que conforme ele ia andando, o mato que estava na frente dele ia se abrindo, como se estivesse abrindo caminho para esse ser. E aí a gente ficou paralisado por um tempo olhando esse bicho vindo na nossa direção, só que aí depois de um tempo a gente meio que saiu desse transe, e aí a gente saiu correndo. E foi isso o final da história, não aconteceu nada. Mas até hoje a gente não sabe o que era aquela coisa que estava em cima da árvore. E nunca mais, eu pelo menos, vi algo parecido com isso. Então essa foi uma das experiências sobrenaturais que eu já tive. Próxima pergunta dela é: no quesito de pura força bruta, quem é mais forte? O Colossus do X-Men ou o Coisa do Quarteto Fantástico? Ambos base, sem considerar os auges. E eu tenho quase certeza, Jimu, que o Coisa é muito mais forte do que o Colossus. Eu não me lembro de nenhum feito prático que vem em mente agora que colocaria ele acima do Colossus, mas o Coisa muitas vezes já caiu na porrada com o Hulk. Lógico que ele não está nem perto do nível verdadeiro do Hulk, mas ele aguenta ali manter algum combate e sair vivo. Enquanto o Colossus geralmente apanha bastante pro Juggernaut, que é mais fraco que o Hulk, apesar deles já terem níveis mais semelhantes. Então, eu acredito que o Coisa seja muito mais forte. Próxima pergunta dela é: já que a sexta-feira 13 foi esses dias, essa pergunta vai ser divertida. Quem você acha que venceria, Jason ou Rambo com preparo? Ambos dos filmes. E essa é uma boa pergunta, Jimu. E vamos lá, eu acho que quem venceria seria o Rambo. O Jason, apesar de provavelmente ser mais forte, resistente e por aí vai, ele já foi ferido por humanos normais, utilizando ferramentas. Então imagina o Rambo, que além de ter super força, ele possui facas, armamento pesado e uma grande experiência em combate em batalhas. Claro que manter um combate físico talvez não funcionasse muito bem pro lado do Rambo, mas igual você falou aí, se ele tivesse um certo preparo, um certo conhecimento do Jason, ele é um tanque de guerra imparável, eu acredito que ele poderia vencer até com uma certa facilidade. Próxima pergunta dela é: se eu acho que existem personagens em Naruto nível personagens de Dragon Ball, na escala ali dos humanos. Aí ela dá de exemplo Tenshinhan, Kuririn e por aí vai. E eu acredito que sim, na verdade os mais poderosos de Naruto, como Madara, Sasuke e o próprio Naruto, tem níveis ali na escala dos humanos, como Kuririn, Mestre Kami. Tenshinhan eu já acho que ele já tá um pouco acima, então não. Mas esses personagens humanos mesmo, eu acredito que eles não têm nível para enfrentar os mais poderosos de Naruto, porque eles giram ali em torno do nível do Freeza de Namekusei. Mas tem um personagem de Naruto que é realmente muito poderoso, que é a Kaguya. A Kaguya, ela sim, talvez esteja acima até mesmo do Tenshinhan, mas aí já é mais questionável. Próxima pergunta dela é: qual o seu livro favorito da saga Harry Potter? E sem dúvidas nenhuma é o Relíquias da Morte. A conclusão final é muito boa, eles caçando as Horcruxes e depois a guerra em Hogwarts, é sem dúvidas o melhor livro. O que é bem triste, né? Porque nos filmes, eu não acho que o Relíquias da Morte parte 1 e parte 2 são os melhores filmes, então eles aí deram uma nerfada legal. Mas, quando se trata de livros, esse aí é de longe o melhor livro. Próxima pergunta dela é: Merlin, do universo de Harry Potter, é mais poderoso do que o Dumbledore, Grindelwald e Voldemort? E essa é uma pergunta muito difícil, Jimu. Em relação ao Dumbledore, provavelmente o Dumbledore em seu auge, não. Já foi dito pela própria J.K. Rowling que o Dumbledore é o bruxo mais poderoso de todos os tempos. E isso é citado várias vezes em Harry Potter, então ninguém no universo de Harry Potter teria chances contra o Dumbledore no auge dele. Agora, sobre o Voldemort e o Grindelwald, é bem difícil dizer. Como você falou aí no seu comentário, o Merlin não tem muitos feitos. A única coisa que a gente sabe é que ele foi um bruxo ridiculamente poderoso e que ele é tratado até mesmo como uma figura divina no universo de Harry Potter, com as pessoas falando pelas barbas de Merlin ou fazendo juramentos em nome de Merlin. Mas eu acredito que ele não seja mais poderoso que esses dois, principalmente o Grindelwald, já que ele tem o domínio das varinhas e o Voldemort tem o maior conhecimento em magia das trevas que qualquer outro bruxo. Enquanto o Merlin, apesar de ele ser espetacular, ele nunca foi dito ter alguma capacidade que nenhum outro bruxo
não tenha. Então eu acho que não. Próxima pergunta dela é: o que eu acho que aconteceria se 4 roteiristas da ficção se encontrassem, como Ajimu, Najimi, Nishio Inshin, Feiterini, Ryushiki, Maurício de Souza e Toribot, o Akira Toriyama. E muita gente pode pensar que teria uma batalha em escala cósmica que destruiria o verso de todo mundo, mas eu acho que não. Sinceramente, eu acho que esses personagens seriam amigos, principalmente ali a Jimu, Maurício de Souza e o Toribot, que são bem de boas, digamos assim. Mas mesmo a Featherini, eu acho que ela não teria por que atacá-los ou tentar uma batalha contra eles. Então esses escritores, dentro de seus universos, eles ficariam bem tranquilos uns com os outros. Próxima pergunta dela é: o que você achou do anime de Medaka Box? Eu te mostrei muitas coisas do mangá, mas eu sei que você terminou o anime. E Ajimu, eu nunca cheguei a ver o anime não. Eu já vi muitos trechos sobre, e já pesquisei muito sobre Medaka Box para vídeo, mas terminar o anime de fato, nunca cheguei a fazer isso, né? Eu não me lembro de ter dito isso pra você, pelo menos. Agora, sobre o mangá, eu gostei bastante, né? Os trechos que você me mostrou, principalmente algumas coisas sobre a personagem Ajimu Najimi. Ela tem uma complexidade bem interessante ali por trás da personagem. Próxima pergunta dela é: qual é o seu personagem favorito de Cavaleiros dos Zodíacos? E aí ela disse que o dela é o Ikki. E o Ikki é um personagem bem legal mesmo, mas o meu personagem favorito de Cavaleiros é o Hades. Próxima pergunta dela é: qual desses é o mais superestimado, Goku ou Saitama? Sem dúvidas o Saitama, mas não tem nem comparação. E a última pergunta dela é: se a Ajimu Najimi se tornasse uma bruxinha do universo de Harry Potter e fosse para Hogwarts, para qual casa ela iria? E aí a Ajimu depois fala que criou a personagem em Hogwarts Legacy e que ela se tornou a bruxinha mais poderosa. Essas foram minhas perguntas. Sucesso pro vídeo. E muito obrigado, Ajimu. E sobre sua pergunta, ela é bem interessante. É um pouco difícil definir para qual casa a Ajimu iria, mas ou ela iria para Lufa-Lufa, levando em consideração a personalidade dela, ou até mesmo por ser uma deusa aí com incontáveis anos e experiência, ela poderia até mesmo ir para Corvinal, né? Que é a casa da criatividade e dos inteligentes, né? Até porque também, além de ser uma deusa com incontáveis anos, ela também pode manipular e criar narrativas e manipular a realidade, o que requer criatividade de certa forma. E bom, galera, infelizmente eu teria que separar esse vídeo aqui em 2 partes, porque só essa primeira parte aqui, o arquivo bruto, ficou com 1 hora. É claro que ele provavelmente não vai ficar com isso, porque eu vou cortar muita coisa, então deve ficar ali por volta de uns 25 minutos, mas ainda assim eu vou ter que cortar porque tem muitas perguntas pela frente ainda, e são perguntas com mais de 10 questionamentos, então o vídeo vai ficar gigantesco. Vai ser praticamente impossível editar ele em 1 semana. Mas fiquem tranquilos, que no próximo vídeo as perguntas aí de quem faltou serão devidamente respondidas. E sobre a meta, eu vou aqui ser bonzinho, então eu vou separar a meta em 2 partes também. Como eram 30 likes e 15 comentários, então se cada vídeo tiver 15 likes e 7 comentários de pessoas diferentes cada um, já vou considerar aí que a meta foi batida. Então vamos aí alcançar 15 likes e 7 comentários de pessoas diferentes nesse vídeo, que aí eu já faço e solto o próximo, que vai ser a parte 2 desse aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, com todo mundo que você conhece. Vamos chegar aí a 500 ou até 1000 inscritos antes do final do ano. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição, me adicione lá no Discord ou no Instagram. Então é isso, até a próxima e tchau!